Uma das coisas que eu sempre me perguntei é, cara, como será que é a rotina de um cara de alta performance, empresa, né, empresário de alta performance? E eu fui atrás de descobrir como que é a rotina do Jeff Bezos, mas mais importante do que isso, quais são as características da rotina do Jeff Bezos que podem ser aplicadas por empreendedores para conseguir otimizar resultado. E, cara, é muito interessante o que eu consegui encontrar e é isso que eu quero compartilhar nesse vídeo com você. Eu espero que seja um vídeo de grande valia para você que está aí assistindo, fechou? Então já se inscreve aí no canal se você não está inscrito ainda. Esse canal é um canal pequeno, me ajuda aí, pô. Bora chegar nos nossos 300 primeiros inscritos, tá perto de chegar. Bora começar essa brincadeira, fechou? Então vamos lá, pra gente não perder tempo, vamos começar pela primeira característica. Então a primeira característica do Jeff Bezos é o sono, e ele pensa no sono, ele fala do sono como uma ferramenta de performance. Então, dentro do que ele acredita, o sono ele é responsável por ajudar a tomar boas decisões. Ele é responsável por pensar melhor. Ele é responsável para organizar melhor os pensamentos. Quando a gente tem tudo que eu estou falando aqui está baseado no que ele já comunicou em entrevista, etc. Tá? Quando ele fala sobre sono, ele está falando sobre proteger o sono no sentido de, cara, se eu não dormir o adequado, eu vou prejudicar o meu próximo dia. Quando eu prejudico o meu próximo dia, ou seja, eu não estou descansado o suficiente, não estou recarregado o suficiente, eu não vou conseguir tomar as decisões corretas, eu não vou conseguir executar as ações com eficiência, com excelência. Então, esse é o primeiro problema e a primeira característica, ele enxerga o sono como uma ferramenta de performance. Então, vamos pensar assim, né? Antes de tentar ser aquele cara workaholic que trabalha 12, 14, 16 horas por dia, esse cara fala, cara, faz sentido para mim dormir mais. É óbvio, né? Tem gente que vai falar, pô, mas ele no começo não dormia tanto. Não é isso que ele disse. Não é isso que ele disse. Beleza? Essa é a primeira característica. A segunda característica é ter uma manhã menos reativa, né? O que seria uma manhã menos reativa do ponto de vista do Bezos, por exemplo? Seria, por exemplo, acordar de manhã e, com certeza, não ir para o WhatsApp. Acordar de manhã e, em vez de começar a encher a cabeça de coisa, ter uma manhã mais tranquila, ter tempo com a família, no caso dele é isso, né? Ele toma um café da manhã legal, passa tempo com a família, porque ele sabe que a partir do momento que ele sai do trabalho da casa, ele vai ter um dia puxado, corrido. Então, em vez de encher a cabeça de coisa arada, ele fala, não, vou na maciota aqui, vou tomar um café com a minha família, vou ficar tranquilo, vou passar um tempo com a minha família e depois eu trabalho. E essa segunda característica eu fiquei feliz porque essa é uma segunda característica que eu tenho na minha vida. A primeira não. Eu não sou uma pessoa que tem o melhor sono do mundo, por questão mesmo de rotina e tal. Então, a segunda sim. Beleza? Terceira característica é momentos de tomada de decisão. Então, de novo, né? O mindset do cara cara, eu preciso tomar decisões quando a minha cabeça está pronta e está melhor preparada para tomar decisões. Então, se eu tenho decisões importantes para tomar, prefiro fazer isso antes do almoço. Então, vamos pegar assim, caso prático, né? Para quem é um pequeno empreendedor, ou no meu caso, que tem um negócio de uma pessoa só, alguns negócios, né, de uma pessoa só. O que seria tomada de decisões para mim? Na minha visão, e talvez na sua, vai ser propostas que você tem para aceitar ou recusar, negociações que você tem que fazer, análise de ofertas que você tem que fazer, análise de perfis de pessoas que você precisa contratar, negociações importantes que você tem que fazer, produtos que às vezes você precisa melhorar. Então, basicamente, essa é a terceira característica. Cara, coisas importantes, decisões importantes, ele prefere deixar para antes do almoço. Beleza? Quarto ponto, exercício diário. Cara, isso aqui é meio bizarro, né? Porque é padrão. Todo mundo que fala sobre qualidade de vida melhor, performance e tal, fala sobre exercício e sempre a gente vê uma sinergia entre duas coisas, que é musculação e cardio. As duas têm seus benefícios, né? E ele também fala que é interessante que o treino, ele basicamente melhora clareza mental,
humor, a consistência no trabalho, a resistência ao estresse, a resiliência ao estresse, né? Então, na visão dele, a ideia é eu me exercito, mas não para ficar forte ou para ser, sei lá, um cara de alta performance. Não, eu me exercito para que eu consiga ter, primeiro, né, exercitar o corpo para explodir aqui hormônios dentro do corpo, estar mais energizado, mas principalmente para aumentar a clareza mental, melhorar o humor e estar mais preparado para resistir ao estresse. Beleza? Quinta característica, ele também enxerga, e isso é muito legal, ele enxerga que times pequenos se movem rápido. Então a quinta característica desse cara é que quando ele olha para uma empresa, ele entende que, cara, por mais que a empresa é imensa, a gente precisa ter times pequenos, porque times enxutos trabalham rápido, agem rápido, executam rápido. Então, dentro da própria Amazon, ele fala sobre isso, né? Quando eu tenho menos gente, eu vou ter menos gente numa reunião, eu vou ter menos necessidade de ficar fazendo aprovação, eu vou ter mais senso de responsabilidade sobre aquela tarefa, eu vou ter mais velocidade sobre aquela tarefa. Então, é até interessante porque ele menciona, né, que os times eles não podem ser maiores. Se 2 pizzas não dá para alimentar um time, esse time já está grande demais. Resumo é isso. É óbvio, né, que se tiver umas pessoas que comem um pouquinho a mais, pode dar ruim, mas enfim, isso é o que ele pensa e essa é a quinta característica, o quinto ponto, né, que ele enxerga. Sexta coisa, ele menciona, e isso é muito legal, que é sobre escrever, né? Ele fala que antes de fazer qualquer coisa, é interessante escrever, porque escrever ajuda a pensar melhor. Então, a ideia quando a gente escreve, e ele até faz uma correlação disso com o PowerPoint, né? Então ele fala que o PowerPoint muitas vezes é o inimigo do que a gente quer fazer, porque quando a gente vai escrever, então, pego uma folha e vou escrever, eu geralmente reflito mais, eu vou pensando, escrevendo, etc. Quando eu vou para o PowerPoint, geralmente ele está resumido, ele tem ali uma frase, enfim, eu posso elaborar em cima dele. Ajuda a ser mais prolixo. Quando eu escrevo, eu sou menos prolixo, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, para a nossa vida, como que isso pode ser aplicável, né, para a nossa vida? Cara, pode ser... a gente pode pensar, meu produto, né? Que problema ele resolve? Com quem eu estou falando? Quando eu vou lançar uma campanha, por exemplo, um processo que eu vou escrever, para quem que é esse processo, para quem que é essa campanha, como que vai funcionar isso, qual que é o processo disso, como que eu vou medir o sucesso disso, como que eu vou organizar essa estrutura de meta. Então, quando eu pego uma ideia de campanha, de produto, de lançamento, de serviço, então no meu caso aqui, que ajudo você a estruturar o seu serviço para conseguir fazer mais de 10 mil de lucro todo mês, pensa o seguinte, é interessante que você escreva. Inclusive, um dos exercícios no início do Maverick é você escrever qual é o seu produto. Né? Tem um documento que você tem que digitar lá, não é escrever, né? Digitar, mas você pelo menos reflete. Né? Escrever é melhor porque daí inibe o fato de você, às vezes, querer usar ChatGPT ou Cloud, né? Que agora todo mundo está usando. Beleza, sexta característica, tá? Obsessão pelo cliente, não pelo concorrente. Isso é muito legal. Muitas vezes a gente coloca muita energia em pensar como que o concorrente está fazendo, o que ele está fazendo, qual o processo dele, como que ele é. E às vezes a gente esquece de olhar para o cliente. Cara, o que o meu cliente quer? O que o meu cliente está dizendo que precisa? O que o meu cliente está reclamando? O que o meu cliente está elogiando? Como que eu posso melhorar a experiência do meu cliente? Quando a gente pensa em cliente, a gente vai aumentar o LTV dele, a gente vai aumentar as vezes que ele indica a gente para outras pessoas. Enquanto quando a gente olha para o concorrente, na verdade a gente acaba esquecendo o nosso cliente. E isso é um problemão. Então, pensa o seguinte, quando você for pensar sobre o seu negócio, sobre o serviço que você quer prestar ou você está prestando, quando vem a pergunta, né, cara, como que eu monetizo mais? Como que eu aumento minha renda? Como que eu vendo mais? Como que eu aumento minha receita? Cara, tenta pensar como que o seu cliente, quais são as coisas que você precisa entregar para o seu cliente ter mais resultado. Por exemplo, eu tenho gravado vídeos para o YouTube e, cara, eu tenho estudado muito os resultados dos vídeos para tentar entender o que você que está aí assistindo gosta de assistir, para que eu possa trazer o conteúdo mais mastigado para você, que gere mais fruto para você. Então, isso é pensar no cliente.
tá? Então eu olho muito o que está acontecendo no YouTube para tentar entender, putz, cara, esse conteúdo não foi legal, a galera não gostou, esse que foi legal, maneiro. Então pego ele, separo, como que eu faço outro? Então pensa como que você pode fazer no seu negócio, tá? Como que você pode pensar mais o seu cliente, pensar menos os seus concorrentes, belezinha? A gente pode pegar um caso prático, se você tem um restaurante, por exemplo, cara, se você foca só no seu concorrente, você vai querer brigar por preço, pelos produtos que ele tem, você vai querer colocar igual, etc. Quando você pega o teu cliente vem, come no seu restaurante, você faz uma pergunta para ele, cara, o que, que não tem aqui que você gostaria de ter? Aí ele fala uma coisa, sei lá, vou falar no meu caso, né? Eu lembro que uma vez fui comer sushi e eu comi um sushi, cara, que tinha cream cheese com goiaba. Putz, era maravilhoso, mas muito gostoso. Então eu responderia isso pro cara, entendeu? No restaurante de sushi, no caso. O outro cliente vai falar outra coisa, e outra, e outra. E você vai reunindo, o restaurante vai reunindo informações até que ele fala assim, legal, cara, talvez então um novo produto de cream cheese com goiabada vai fazer sentido para essa turma aqui, porque eles estão pedindo. Assim você olha para o seu cliente, não para o seu concorrente. Você pode cobrar mais caro dessa forma, porque você está atendendo as necessidades do seu cliente, você está prestando um bom serviço para ele. Beleza? Oitava característica é o seguinte, pensar em longo prazo. Então, desde a carta que ele escreveu lá, existe um livro, eu tenho ele aqui, mas... Deixa eu ver onde ele está. Cara, ele está por aqui. Enfim, eu tenho esse livro, que são as 14 cartas do Bezos. Desde a primeira carta que ele escreveu, ele já defendia o valor real, o valor do cliente, né? Então, ele sempre olhou para um longo prazo. Então, ele nunca olhou para o que ele estava fazendo por aquilo só. Então, por exemplo, no meu caso, e penso que talvez o seu, por exemplo, eu não quero construir uma Amazon. Não é meu desejo. O que eu quero? Meu alvo. Meu alvo é construir pequenos negócios de uma ou pouquíssimas pessoas, altamente lucrativos, que me permitam, em alguns anos, desfrutar de uma vida vivendo de renda passiva. É o que eu quero. Meu desejo é esse. Então, tudo que eu estou fazendo, estou olhando para lá. Beleza? Inclusive, esse livro que eu terminei de ler ele hoje. Demorei uma semaninha para ler. Foi um ótimo livro. Assim. Ele pergunta qual é, né, a única coisa. E é interessante você saber qual é a única coisa do que você está fazendo. Então, se você quer ter um negócio enxuto, lucrativo, etc., igual o meu, você tem que pensar, igual eu estou montando, na verdade, igual eu tenho, né? Igual os demais que eu estou montando ou que irei montar. Você talvez tenha que pensar o que você quer com isso. Então, olhar para o longo prazo. Então, se você quer, sei lá, prestar um serviço de alta qualidade com alto ticket, talvez você vai querer mais LTV. Se você vai ter um produto menor que você pode vender mais, talvez você vai querer ter mais clientes com mais LTV. Mas você vai ter que pensar, cara, se eu vou para uma linha de serviço mais premium, eu vou ter que fazer ações para que eu me posicione dessa forma. Se eu vou vender produtos com um ticket menor, etc., eu vou ter que me posicionar dessa forma. Então, é a linha de você pensar a longo prazo o que você está fazendo, quais são as ações e se essas ações que você está fazendo hoje estão convergindo com o seu futuro. Beleza. Nono, velocidade e decisão. Isso aqui é muito legal e esse livro fala também, muito legal. Ele fala o seguinte, em defesa do Day One, que é o último tópico que eu vou abordar aqui, ele fala do High Velocity Decision Making, que é a empresa viva, empresa que cresce, empresa que é pujante, ela decide com rapidez. Então, você que às vezes tem, como falei já várias vezes aqui no vídeo, né, tá começando um negócio, tal, igual eu, cara, a velocidade de decisão é importante. Só que para decidir rápido, eu preciso de algumas coisas, algumas características dentro de decidir rápido. Primeiro, eu tenho clareza do que eu quero para o futuro, porque o próprio Jobs falava que foco é dizer não. Não é dizer sim, é dizer não para muitas coisas boas. Isso sim é foco. Então, primeira coisa, cara, eu sei o que eu quero. Então, poxa, se chega uma proposta hoje para eu conduzir um negócio com 300 funcionários e tal, eu vou querer? Não quero. Não quero. A não ser que eu acelerasse, sei lá, eu esse ano conseguisse bater minha meta de 5 anos da minha vida. Aí valeria a pena. Mas eu tenho clareza do que eu quero para minha vida. Então, quando chega uma proposta, alguma coisa, primeira coisa, eu tenho clareza para saber se aquilo ali faz sentido ou não para mim. Então, primeira característica para tomar uma decisão. Segundo, tome decisões com informações.
Não tome decisões baseado no sentimento ou na possibilidade, na oportunidade. Quando for tomar uma decisão, entenda se aquela decisão ela converge para o que você quer e também se você tem todos os dados que permitem você saber qual vai ser o que vai acontecer depois dessa decisão. Então, você pode ter uma decisão que você toma meio que no calor da emoção, e você pode tomar uma enrabada por causa disso. Já aconteceu comigo várias vezes. Eu tomei uma enrabada, lembro que em 2023 foi um dos principais problemas que me deixaram lá em 2023, endividado, na época que minha filha nasceu, tal, foi uma merda. Eu lembro que eu tomei uma decisão de atender um cliente e esse cliente me deu um rombo, um calote de 200 mil reais. Eu tomei uma enrabada. Por quê? Porque eu tomei a decisão na emoção de querer crescer logo e não parei para pensar se aquele cara, se aquela empresa não tinha risco de me enrabar. Beleza? E eu fui enrabado. Lá ele, né? Lá ele 1000 vezes. Beleza, décimo tópico aqui, décima característica é a mentalidade Day One. Então, a mentalidade Day One, existe uma palestra dele chamada It's Always Day One. Eu não lembro se esse é o nome da palestra. Deixa eu ver o nome da palestra aqui. Day One, Jeff Bezos, YouTube. Não lembro o nome da palestra. É Day One mesmo, é isso. Inclusive, eu vou pegar o link dela aqui, ó. Eu vou deixar na descrição para você, beleza? Beleza. Eu não sei se ela vai estar liberada aqui. Parece que esse canal só é de pagante. Mas enfim, o nome da palestra é Day One, beleza? Qual que é a ideia do Day One? Cara, o Day One é tipo assim, pensa que todo dia você está começando do zero. Beleza? Todo dia você está começando do zero. Todo dia você tem que melhorar a sua oferta. Todo dia você tem que pegar feedback. Todo dia você tem que corrigir gargalo. Todo dia você tem que fazer novos experimentos. Todo dia você tem que pensar no seu cliente. Todo dia você tem que vender mais. Todo dia você tem que gerar mais demanda. Todo dia você tem que criar novo anúncio. Todo dia você tem que pensar numa primeira campanha. É óbvio que não é todo dia que você vai fazer isso. Mas pensa assim, cara, todo dia é a oportunidade de você avançar. E daí tem uma pergunta que eu vou fazer para você que é o seguinte, ó, usando esse livro. Qual é a única coisa que você pode fazer hoje de modo que você, ao fazer, você vai tornar todas as suas metas e o resto que você tem que fazer hoje mais fáceis ou desnecessárias? Vou repetir. Qual é a única coisa que você pode fazer hoje que ao fazê-la você vai deixar todo o resto mais fácil ou desnecessário? Essa pergunta, combinada com a mentalidade Day One, eu acho que fecha muito bem aqui o nosso vídeo, beleza? Para finalizar então, os pensamentos principais ali do Jeff Bezos, eu trouxe 10 características e tem aqui 5 pensamentos principais do Jeff Bezos, que é, primeiro pensamento, sempre é Day One, ou seja, todo dia é o dia de começar de novo, todo dia eu estou começando de novo, com essa mentalidade ágil, rápida, acelerada. Segunda coisa, todo dia eu preciso estar obcecado pelo cliente. Cara, o que um cliente quer? Como que eu melhoro a experiência dele? Como que eu faço melhor? E etc. Terceiro, quem cresce sabe e decide rápido. Decisão rápida significa que você tem clareza de para onde você quer ir, que você sabe olhar para os dados e analisar os dados rápido e faz com que você cresça mais rápido. O quarto ponto, o quarto pensamento dele é escrever para clarear o pensamento. Então, em vez de ficar preso a ChatGPT, WhatsApp, não sei o que, loucura, cara, pega um caderno. Eu tenho aqui um caderno aqui. E eu fico com ele aberto e toda vez que vem um pensamento, uma ideia, alguma coisa, eu escrevo, porque isso ajuda eu a refletir, a pensar melhor sobre aquilo que eu estou fazendo. E por último, longo prazo vence. Pensa, todas as ações que você está fazendo hoje vão gerar o resultado futuro, beleza? E a pergunta é, as ações que você faz hoje, elas estão ligadas, estão conectadas e provavelmente vão fazer você chegar no futuro desejado? Se não, corta e começa a mudar isso. Se sim, talvez você esteja no caminho correto, beleza? E por último, daí não é um pensamento dele, é a minha sugestão para você, faça sempre essa pergunta para você. Qual é a única coisa que você pode fazer agora, de modo que ao fazer você deixa todo o resto mais fácil ou desnecessário? Fechou? Dessa maneira a gente fecha esse vídeo, espero que você tenha gostado, se inscreve aí no canal e lembra que aqui embaixo tem um link, tem o link do nosso grupo que é 100% gratuito, onde a gente tem live, conteúdo e coisas bem legais que você pode acessar gratuitamente, beleza? Também tem o link da aplicação do Maverick, que é o projeto onde eu ajudo você a estruturar seus produtos, ofertas, organizar a rotina, enfim, gerar mais de 10 mil reais de lucro todo santo mês usando conhecimentos que você já tem, dentro da rotina que você já tem. A gente vai mexer nisso e fazer acontecer, assim como eu fiz
e fácil, né? Mais de 2 anos. Beleza? Tamo junto, forte abraço, bora escalar, bora pra action, valeu!